Mais e mais países do mundo reconhecem os abusos de Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão. E agora, gente, foi a vez da Espanha. Mas calma que tem notícia fresquinha também dos Estados Unidos e eu ainda vou te mostrar nesse vídeo, em terceiro lugar, que a Interpol também se manifestou contra pedidos de Moraes por entender que eles abusam da liberdade de expressão. É um combo, então, avassalador que humilha Moraes e o STF no exterior. Então, gente, o ministro Alexandre de Moraes e o STF agora podem pedir música no Fantástico, porque já são três os casos em que o ministro fez pedidos contra alvos do STF lá no exterior e esses pedidos foram todos negados. Por quê? Porque violam a liberdade de expressão. É o que a gente já sabe, é o que a gente já diz faz tempo, mas agora vem uma confirmação do exterior de pessoas isentas e imparciais acima de qualquer questão. Desses três pedidos, um deles é para prender gente por meio da inclusão do alvo na difusão vermelha da Interpol e dois são para extraditar brasileiros perseguidos por Moraes no exterior. Quem que são essas pessoas? Então o que está acontecendo? Explica pra gente, é muito bom para ser verdade. Eu vou mostrar agora para você, começando por este caso aqui, mais recente, que acabou de ser noticiado e que sacramenta a humilhação de Moraes e do Supremo. Leia aqui comigo aí na sua tela. Ministério Público da Espanha se posiciona contra pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Osvaldo Eustáquio. Dá uma olhadinha aí na linha fina, ó. Parecer da procuradora espanhola Teresa Sandoval aponta que os atos atribuídos a Osvaldo Eustáquio não configurariam crime no país, estando protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Ora, o direito à liberdade de expressão é igual aqui na Espanha, em qualquer lugar. Se lá as ações de Moraes violam a liberdade de expressão, aqui também, evidentemente, violam. Gente, o Eustáquio, ele é alvo por crimes do nível de golpe do Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que a gente sabe que de golpe não tem nada, de abolição violenta não tem nada. E a Espanha agora acabou de reconhecer isso formalmente. Olha, já dava para parar por aqui, já estava bom para a gente começar bem aqui o nosso dia, aqui tá bem no nosso meio de dia de uma quinta-feira, e a gente nem precisava ler o resto da notícia, porque só isso aqui já é uma verdadeira pedrada no Moraes e nos abusos do Supremo. Mas bora continuar, porque vai melhorar e você vai ficar mais feliz ainda. Seu sorriso aí vai aumentar. Acompanhe aqui comigo. Os atos constituem, segundo a legislação brasileira, um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo a legislação brasileira não, né, gente? Segundo o Moraes, vamos seguir. Na legislação espanhola vigente, esses atos não constituem crime ao estarem amparados pela liberdade de expressão. Portanto, a dupla incriminação normativa não se aplica, explicou o procurador. Ou seja, o ato que seria supostamente crime aqui, não é lá. Mas nem aqui é, se você for olhar a rigor a própria Constituição, embora Moraes e o STF queiram muito que seja e imponham a sua vontade sobre todos nós. Agora, olha isso aqui, gente, que porrada, meus amigos. O ministro Alexandre de Moraes, olha, pega a sua canetinha aí, Moraes, pega o seu caderninho e anota. Vai que você aprende alguma coisa sobre liberdade de expressão. Gente, o Ministério Público Espanhol tratou o pedido de Moraes como uma piada que ele é. Não dá para considerar palavras, discursos feitos pelas pessoas com críticas ao Supremo como uma abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, como golpe de Estado, não dá. Isso é loucura. É por isso que o MP espanhol jogou o pedido do Moraes no lugar dele, que é a lata de lixo. Se você concorda com a procuradora da Espanha que rejeitou o pedido e humilhou Moraes e o STF, curta o vídeo aqui, senta o dedo com força e segue aqui comigo, porque eles não foram humilhados uma vez, não. Eles foram humilhados duas vezes também não. Foram humilhados 3 vezes e eu vou mostrar tudo isso aqui para você. Essa foi a humilhação mais recente, a primeira da nossa lista. Bora agora para o número 2. Acompanhe aí comigo. Estados Unidos negam extradição de Alan dos Santos por crime de opinião e tem reunião tensa com o Brasil. Caracoles, hein, gente? Dá uma olhadinha nisso aqui que é a notícia de hoje, ó. O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como crime de opinião, que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. Caracoles de novo, mas vai ficar ainda mais interessante. Segura aí, olha aí. As autoridades dos Estados Unidos vieram ao Brasil para uma reunião no Ministério da Justiça para tratar do tema. Do lado brasileiro estavam representantes da pasta e da Polícia Federal. Do lado dos Estados Unidos, agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, e integrantes das agências de imigração.
A argumentação dada pessoalmente no encontro foi a de que os crimes pelos quais a prisão do Alan dos Santos foi determinada não eram tipificados nos Estados Unidos, ou seja, os fatos relativos a Alan dos Santos não são crime nos Estados Unidos. Mais do que isso, o comportamento do militante bolsonarista estava amparado na liberdade de expressão, segundo o entendimento dos americanos. E um dos momentos de maior tensão na reunião, e eu queria ser uma mosquinha para ver como é que foi essa reunião, você não queria também? Um dos momentos de maior tensão, as autoridades brasileiras veicularam um vídeo legendado em inglês com as falas golpistas do Alan dos Santos. De acordo com os relatos, um dos representantes dos Estados Unidos então rebateu e disse que eram só palavras. Só palavras, gente. Eu queria ser uma mosquinha lá. Só palavras. Não tem nada além de palavras. Que lição! Que lição! Essa é a lição número 2 de democracia, de liberdade de expressão pro governo Lula, para Moraes, pro STF, não é? Aí já tem a Espanha e já tem os Estados Unidos até agora. Então olha aqui agora a terceira lição, que dessa vez foi dada por um órgão mundial, pela Interpol, cuja sede fica lá em Lyon, na França. Dá uma olhadinha aí na manchete. Alan dos Santos tem dados removidos do sistema da Interpol. Alexandre de Moraes levantou o sigilo do processo, a que o jornalista responde no STF, e agora a gente sabe a verdade, porque lá é tudo secreto, né? Para quem não conhece, gente, a Interpol é uma organização internacional de polícia criminal que tem o objetivo de integrar e aumentar a cooperação entre polícias de vários países, com o objetivo de reprimir crimes graves que afetam a segurança global, como lavagem de dinheiro, terrorismo, tráfico internacional de drogas e por aí vai. E a justiça de cada país pode determinar ou pedir a inclusão de uma investigação de uma pessoa na chamada lista vermelha da Interpol. É a tal da difusão vermelha. É uma lista de procurados da justiça, que a justiça quer prender de um determinado país, ela pede para incluir lá. E foi exatamente isso que o Moraes fez em relação ao Alan dos Santos, nesse mesmo processo no STF que pediu a extradição para os Estados Unidos. Mas a Interpol também negou a solicitação do Moraes e simplesmente excluiu o nome do Alan dos Santos dos seus registros, porque entendeu que o que existia era perseguição política. Perseguição política. Olha isso aqui, ó. Olha aí. Em outubro de 2024, a Comissão de Controle dos Arquivos da Interpol atendeu ao pedido da defesa do jornalista e excluiu definitivamente as informações de Alan que estavam no seu sistema. A informação só foi divulgada agora nesse sábado, dia 22, depois do levantamento do sigilo da PET 9935 pela defesa do Alan. Gente, tá aí as 3 grandes humilhações que Moraes, que o Supremo sofreram no exterior, que comprovam aquilo que a gente já sabe, que há uma perseguição e há abusos. E tudo indica que essa lista ainda vai aumentar muito e o número de humilhações e derrotas do Moraes, do Supremo, só vai aumentar. O Felipe Tariwaldo, ele resumiu perfeitamente essa história no X. Olha aí que ficou perfeito esse resumo. Olha aí. Pedido para colocar na Interpol? Negado. Pedido para extraditar para os Estados Unidos? Negado. Pedido para extraditar na Espanha? Negado. Aos poucos o mundo vai vendo que o Brasil não tem, ou que não há no Brasil, liberdade de expressão. E o Congresso? Omisso e cúmplice. Alguns omissos, outros apoiando, cúmplices. Eu não podia concordar mais com o que o Felipe disse aqui. E você? Você gostou dessa super notícia de mais uma exposição dos abusos e humilhação pesada de Moraes e do STF no exterior? Se você gostou, você vai gostar ainda mais do mapa político da luta pela liberdade, que é o ambiente de sala de aula em que eu te explico justamente tudo o que você precisa saber sobre liberdade de expressão, para você não passar essa vergonha que o Moraes e o Supremo estão passando. Esse é o meu curso mais acessível, em que eu leciono como professor, justamente para você poder entender os seus direitos, para você criticar as autoridades com segurança, e nesse ambiente eu posso explicar sem qualquer censura, por exemplo, se você pode ou não criticar o sistema eleitoral. Algo que eu não posso falar aqui nas redes sociais, porque aí o censurado vou ser eu. No mapa político da luta pela liberdade, você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeísmo, cancelamento, como criticar de modo duro sem você correr o risco de ter que pagar uma indenização e quais as medidas que você pode adotar quando alguém ofende você.
Se você ficou interessado em conhecer o mapa político da luta pela liberdade, é só clicar no link que eu vou deixar para você na descrição e você vai ser guiado para uma página com todas as informações. Espero você lá. O nome do Eduardo Bolsonaro para presidente da comissão é por conta de sua ligação com o trumpismo. Não, né? Eu já fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, claro, né? Temos uma boa relação com a administração Trump, mas não necessariamente por conta disso. Existem várias outras atribuições, assim como a minha presença, né? Depois que eu deixei de ser presidente da comissão, ainda me tornei membro durante todos esses anos da Comissão de Relações Exteriores. Então eu sempre estive ali. E a direita, em países como Canadá, na Europa, está se afastando do Trump por conta de sua política de American Force, que é o mote da campanha eleitoral. Não. Né? Na verdade, a Europa ela não está gostando do Trump porque o Trump está cobrando uma reciprocidade, né? Com relação às tarifas, com relação ao investimento de recursos do PIB dos próprios países para a OTAN e assim por diante. Então, na verdade, o Trump está reorganizando o jogo e resgatando também as tradições e os valores como da liberdade de expressão, que foi o recado que o vice dele, o J.D. Vance, deu em Berlim. Então não é que há um abandono do trumpismo. E todos eles estão, inclusive, aceitando as propostas de Trump. O México, com relação à invasão de drogas, né, a epidemia de fentanil que inunda os Estados Unidos, o México acabou de fazer a maior apreensão de drogas da história deles, né? No Canadá, por exemplo, caiu o primeiro-ministro, Justin Trudeau, e ele já estava, antes de cair, já estava falando em reorganizar, em refazer a política migratória do Canadá, que era a principal crítica do Trump para com o Canadá. Então, né, na verdade, eles estão cedendo aos apelos do Donald Trump, né, que eles estão se afastando, isso está equivocado. Aí eu me pergunto, por exemplo, se o Trump levar adiante a ideia de taxar produtos brasileiros, entre eles do agronegócio, o PL vai ficar com Trump ou com o Brasil? Olha, primeiro você tem que lembrar o seguinte, por que Trump tarifaria o Brasil? Pode ser por conta de reciprocidade, porque os produtos americanos são pagam muitos impostos chegando no Brasil. Essa sim é uma política protecionista brasileira e totalmente contraproducente quando você enxerga a cadeia global de produção como uma coisa só, né, que é uma visão mais moderna, e o Brasil infelizmente não adota. O Brasil parou no século passado com uma política praticamente soviética nesse ponto, né? Ele poderia retaliar as frases do Lula em defesa do Hamas, que é o líder mundial que mais vocaliza em defesa de um grupo terrorista. Ele também pode retaliar naquilo que ele já falou, né, em todos aqueles que querem acabar com o padrão dólar nas comercializações internacionais, e até mesmo o chanceler da Rússia, o Lavrov, falou, né, que olha, essa ideia de moeda dos BRICS não é minha não, essa ideia aqui é do Lula, é dele. Como quem diz, né, é o Lula que está com essa iniciativa, e é verdade. Então, essas condutas do Lula é que podem fazer o Brasil ser tarifado pelos Estados Unidos. Que o Trump está utilizando as tarifas não como um mecanismo comercial para proteger a indústria americana de eventual concorrência de produtos internacionais, mas sim como estratégia de geopolítica. E o Brasil já utilizou isso no passado, né? Não vou citar exemplos agora para o vídeo não ficar muito longo, mas no passado já utilizamos também desse mesmo mecanismo contra vizinhos nossos aqui para nos beneficiar em fóruns e organismos internacionais. Então, se o Lula parar de atacar o Trump, se a Janja parar de mandar o Elon Musk para aquele lugar, se os ministros do Lula pararem de dizer, né, que os Estados Unidos é um país genocida ou talvez a nova cara do nazifascismo no mundo, isso certamente fará com que os brasileiros não sejam tarifados. Porque, em última análise, esse aumento de impostos aos produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos, isso sim vai causar um problema econômico para nós aqui, né? Provavelmente ocorrerá desemprego, pode ocorrer até outros problemas econômicos mais profundos. Mas, se nós estivéssemos realmente pensando, né, num país que, se nós tivéssemos realmente um presidente pensando no Brasil em primeiro lugar, ele não iria querer bater de frente com os Estados Unidos como quem quisesse criar uma concorrência com a maior potência econômica ibérica do mundo. O Brasil nunca jogou esse jogo, isso é jogo para outros países, outras potências, né? E se eles realmente estivessem pensando no melhor para os brasileiros, eles tentariam agora fazer, né, uma interlocução com as autoridades norte-americanas, coisa que não está acontecendo. Se estivessem pensando no melhor para o país, estariam advogando para a minha presidência na Comissão de Relações Exteriores, para talvez por aí abrir algum diálogo com os americanos e fazer igual ocorreu com o governo Bolsonaro, quando o Trump, né, taxou o aço do mundo inteiro, exceto do Brasil e de alguns outros poucos países os quais eles tinham um bom relacionamento. Então, né, essa é a resposta. A gente não pode ignorar que a
possibilidade do Brasil ser tarifado é única e exclusivamente por discursos do atual ocupante da cadeira presidencial, que em nenhum minuto apresenta qualquer benefício aos brasileiros ao vocalizar, né, a criação das metas dos BRICS ou a defesa do grupo terrorista Hamas, por exemplo. No mais, né, a gente tem que fazer uma análise justa dos fatos, né, deixando de lado as paixões e as opiniões. Né. Boa tarde aí ao Guedes e a todo mundo da Globo News.